Que alegria! Nadir e eu temos um imenso privilégio de participar da noite de hoje com vocês. É bom vir aqui. É bom estar com vocês. É bom ver a trajetória desta igreja. Nós nos sentimos em casa. E numa noite como essa, muitos sentimentos se misturam. Algumas memórias da infância, alguns rostos aqui se remetem à minha infância aqui em Campos, à minha adolescência, meu tempo de seminário, os primeiros anos do ministério aqui nessa cidade. Que noite especial é esta para nós? O que nós precisamos, Nadir e eu, é agradecer à igreja pelo privilégio de participar com vocês deste momento de celebração da graça e da fidelidade do Senhor nesses 20 anos. O Senhor abençoe a Igreja Batista Reformada aqui. Que os anos futuros lhe sejam os melhores, os mais abençoados, os mais cheios de sonhos, de ideais. Que o Senhor possa elevar os corações de vocês para mais perto de Cristo, cada vez mais. O Senhor seja com você, Davi, com você, Cristiane, com os irmãos. Uma igreja jovem começou aqui com muitos jovens e o Senhor cuidou de vocês. Obrigado por estarmos juntos hoje. Eu confesso que eu não me lembrava dessa palavra que escrevi. Mas fico grato por poder ter participado daquele momento. E trago aqui, em nome de nossa igreja, uma palavra de encorajamento. Vocês contem com as nossas orações e que o Senhor venha cada vez mais fazer essa igreja crescer, abençoada como já tem sido. Louva a Deus por vir aqui, grandemente. Mas vamos lá. Nós estamos vendo aqui uma série que chama Irmãos Diante da Graça, o amor divino e as sombras do coração humano. E eu quero convidar você agora a abrir o Evangelho de Lucas no capítulo 15. Evangelho de Lucas, capítulo 15. E mantenha, por gentileza, o texto aberto. Nós vamos ler daqui a pouco a partir do verso 20. Eu tenho falado aqui de irmãos, ontem e hoje de manhã, irmãos. A história está cheia de irmãos bem diferentes entre si. Nós já vimos alguns exemplos. No final do século XII, início do século XIII, lá na Inglaterra, na época do Robin Hood, havia dois irmãos, filhos do mesmo pai, da mesma mãe, sonaram ambos reis da Inglaterra, Ricardo Coração de Leão, João Sem Terra. Eles eram irmãos, mas eram imensamente diferentes. A história tem muitos irmãos que em algum momento expressaram-se em trajetos muito diferentes. Nós brasileiros, por exemplo, temos Dom Pedro I, que os portugueses têm como Dom Pedro IV. Dom Pedro IV, em Portugal, lutou contra o seu irmão. A guerra de dois irmãos, Dom Miguel de um lado, Dom Pedro de outro, uma guerra terrível, ceifou muitas vidas, irmãos diferentes entre si, com propósitos diferentes. Nós vimos nessa série até aqui gêmeos,
meio-irmãos, meia-irmãs, e a nossa indagação tem sido como a graça no outro nos interpela. E ontem nós fizemos um chamado a celebrarmos a graça no outro, com quebrantamento, com reconhecimento, com gratidão, e em vez de uma cultura de comparações e competições de morte, buscamos uma cultura de excelência. Hoje de manhã, nós vimos que a graça de Deus pode transformar relações marcadas por culpa, ressentimento e medo em reencontros de reconciliação e reconhecimento mútuo. Agora chegamos a esse que é um dos textos mais conhecidos do Novo Testamento. Jesus conta 3 parábolas em resposta à crítica dos fariseus que diziam: ele recebe pecadores e come com eles. E aí Jesus então conta 3 parábolas: a ovelha perdida, a moeda perdida e o filho perdido. Mas o capítulo não termina com o retorno do pródigo. Ele termina com o confronto do irmão mais velho, que, aliás, é o verdadeiro alvo da parábola, quando nós tomamos a parábola em seu devido contexto, e a sua reação mostra o escândalo da graça para um coração meritocrático, tomado de justiça própria. Essa parábola revela que a graça de Deus, ao restaurar o pecador, confronta o orgulho disfarçado de mérito e convida todos, inclusive o ressentido, a entrarem na festa do perdão. Eu vou dividir essa palavra em 4 partes. Primeira, a graça que restaura com generosidade imerecida. Segunda, graça que escandaliza quem vive pela lógica do mérito. Terceiro, graça que interpela o justo ressentido. Quarto, graça que convida à alegria da comunhão. E vamos terminar essa palavra em torno de uma pergunta: por que a graça que restaura os perdidos incomoda tantos que vivem por mérito, e o que isso revela sobre o coração humano? Eu peço que você agora acompanhe os versos de 20 a 24 de Lucas capítulo 15. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou. E, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Eu acredito que todos vocês se lembram exatamente do contexto dessas palavras. Aquele pai, a narrativa diz que quando ele viu o filho que ainda estava longe, seu pai o viu e, movido de compaixão, correu, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Na música de irmão Estênio Márcio, ele diz lá poeticamente que no fim de tarde, aquele pai estaria no portão.
Na cultura judaica, um patriarca não corria. Correr era sinal de pressa, era sinal de criança. Correr era sinal de servo. Mas o pai da parábola corre porque o seu amor é maior do que as convenções. E ele vê seu filho, e ele corre, e ele abraça, e ele beija antes mesmo que o filho diga a primeira palavra. Nessa graça antecipatória, que não espera o discurso completo, nem exige explicações perfeitas. E ele diz, o rapaz diz: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. E ele tinha ensaiado um discurso. O que ele diria em seguida é: trata-me como um dos teus diaristas, trata-me como um dos teus trabalhadores que recebem salário do dia. Ele falou assim: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai o interrompe. Antes que ele sugira ser tratado como servo ou diarista, o pai o restaura publicamente e diz: trazei depressa a melhor roupa. Essa roupa que a gente vem no culto, aqui em Campos, no culto da noite. Trazei a melhor roupa. Ponde-lhe um anel no dedo, sandálias nos pés, porque é escravo quem anda descalço. Matai o novilho cevado. Roupa, anel, sandálias, banquete, sinais concretos de que a filiação foi restaurada integralmente. Essa graça que não apenas perdoa, ela também honra quem volta em humildade. Esse Deus que recebe filhos que Ele mesmo levanta. Mas agora eu peço que você acompanhe a leitura dos versos 25 a 28. Eles começaram a festa. Verso 25 diz: ora, o filho mais velho estivera no campo. E quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou uns dos criados e perguntou-lhe: que era aquilo? E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Para aí um pouquinho. O irmão mais velho volta do campo. Ele é mais velho, ele é primogênito. E do ponto de vista da legislação civil daqueles dias, ele tem muitos privilégios. Aliás, ele tem privilégios jurídicos superiores ao seu irmão. E ele não participa da festa. Quando se aproxima, ele ouve a música e ouve as danças. E a celebração lhe parece estranha. Ele, no seu constante esforço religioso, raramente reconhece essa alegria da graça. Ele se informa: é teu irmão.
Seu pai o recuperou com saúde, está vivo, voltou. E ele se indignou e não queria entrar. Isso aqui é importante. Porque no argumento de Jesus isso é imensamente importante, porque o filho perdido acaba esta parábola dentro de casa, participando da festa, e o filho mais velho termina esta parábola do lado de fora da casa. A mesma casa onde ele sempre esteve, agora lhe parece injusta. E a sua lógica é simples. Eu fiz tudo certo, ele fez tudo errado. Eu mereço a festa, ele merece punição. Mas o ponto é que a graça não segue essa matemática. A graça é injusta. Se você vive por justiça própria, mas ela é gloriosa se você sabe o quanto pecou. Se você sabe o quanto você é pecador, a graça deixa de ser injusta e passa a ser gloriosa. Agora eu peço que você veja comigo os versos 28 a 30. Saindo, porém, o pai. Você imagina agora essa situação. Ele é o patriarca, tem visitas na casa, seus amigos talvez tenham vindo para aquele momento, e aí vem o criado, chama no canto. Provavelmente as mulheres que são mais curiosas olharam aquela cena toda. Talvez a música tenha reduzido o seu volume e o pessoal, a dança já não ficou assim tão mais confortável. E aí ele falou, ó, fulano está lá fora e não quer entrar não. Você consegue imaginar uma cena dessa? E aí esse pai vai sair de casa, e aí todo mundo mais ou menos fica assim, não é? Acompanhando aquela cena. Ele sai de casa, sai da festa para falar com ele. O pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que eu te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito, sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. A parábola diz: o pai saindo insistia com ele. Mais uma vez o pai se movimenta e, assim como foi ao encontro do pródigo, agora vai ao encontro do filho ressentido. Essa graça que não apenas acolhe o perdido, mas também confronta o orgulhoso. O discurso do irmão mais velho revela o seu coração. Ele não diz assim: o meu irmão voltou. Ele não diz assim: meu irmão voltou. Não. Ele diz: esse teu filho. Quando as coisas são assim, você sabe que não estão boas, não é? Quando marido e mulher brigam por causa de um filho, fala: ó, esse é o filho. Não é? Esse teu filho.
seu coração está longe. Ele mede a relação com o pai por tempo de serviço e comparação. Ele diz: eu te sirvo há tantos anos, nunca me deste um cabrito, e o que deveria ser comunhão se tornou cálculo. E o que mais o irrita é a festa pela graça. Porque quem vive por mérito sempre exigirá mais do que recebeu e nunca se alegrará com a salvação do outro. E ele vai dizer: nunca me deste, esse teu filho desperdiçou teus bens. Ele vai usar a palavra meretriz, é ele, aliás, quem fala pela primeira vez esta palavra meretriz, sai dos lábios dele. Ela não aparece em lugar nenhum antes. E agora eu peço que você leia os versos comigo, 31 e 32, acompanhe a leitura, diz assim: então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. O pai, observe, reafirma o amor e a herança. Filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. O pai não desvaloriza o filho fiel, mas ele mostra que o ressentimento ofusca a beleza da comunhão contínua. Ela revela quem não quer entrar. E aí há um convite final. E os fariseus que acusaram Jesus de receber publicanos e pecadores e comer com eles estão ouvindo essa parábola. Estão vendo esse rapaz ali obstinado lá do lado de fora, na sua interlocução com o seu pai. E Jesus termina esta parábola, diferentemente da parábola da ovelha, em que o pastor acha a centésima, e diferentemente da parábola da moeda, em que a mulher acha a dracma perdida. Agora esse pai está ali à porta, dizendo: era necessário alegrar-se e regozijar-se, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E esse é o clímax, é assim que Jesus quer terminar essa parábola. O texto termina sem sabermos se o irmão mais velho entrou. Jesus deixa a porta aberta para que os fariseus e nós decidamos. Não há alegria no céu por pecadores que se comparam, mas por pecadores que se arrependem. E há um convite. E a parábola termina assim, com esse pai e esse filho mais velho ao lado de fora da casa. E um convite ao filho mais velho: venha, filho, venha se alegrar com o teu irmão que acabou de voltar para casa. Por que a graça que restaura os perdidos incomoda tanto os que vivem por mérito? E o que isso revela sobre o coração humano? Essa parábola não é apenas sobre o retorno do pródigo, mas sobre o escândalo da graça aos olhos de quem se julga justo. Ela revela uma verdade desconcertante. É possível o pai estar perto de um filho
e o coração deste filho está longe. Cristo deixa o final da história em aberto para que cada ouvinte, inclusive os religiosos que murmuravam, se veja naquela porta, vou entrar na festa da graça, ou eu vou continuar fora, alimentando o meu senso de merecimento. Eu vou permanecer lá fora, alimentando a minha justiça própria, alimentando o meu senso de que eu merecia mais, de que eu precisava mais, de que eu fui injustiçado. Por que nos incomodamos com o favor que o outro recebe? Porque ainda queremos ser o centro do palco espiritual. Esse irmão mais velho não via o pai como um pai. Observe. Ele está vendo como um patrão. Ele sentia-se injustiçado por não ser celebrado. Nós precisamos perguntar se o incômodo com a bênção alheia revela a ausência de alegria pela graça. Nós estamos servindo ao Pai apenas cumprindo ordens. A frase é: eu te sirvo há tantos anos. Mostra que o irmão mais velho entendia a sua vida como desempenho. Mas o mais importante era a comunhão com o Pai. Era que a fidelidade brotasse do seu amor, não apenas do senso da dívida ou da autopromoção espiritual, mas que brotasse do amor. Nós sabemos entrar na festa quando ela não é para nós. Quando a pessoa é tomada desse senso de justiça própria, só se alegra quando é homenageado, mas a graça convida a perdoar quando o outro foi perdoado. E a maturidade espiritual se mede pela capacidade de celebrar essa vitória do outro, do meu irmão, sem se sentir diminuído. Qual é a nossa real motivação da nossa obediência? Veja, esse irmão mais velho esperava assim recompensas por sua obediência. E quando ele viu o irmão restaurado, um irmão sem currículo, ele revoltou-se. Porque eu tenho currículo. Ele não. Olha a história dele. Nós estamos obedecendo a Deus por amor, por deleite no Senhor, ou nós estamos acumulando créditos? Quando Deus restaura alguém, nós celebramos, comparamos. O pai queria festa, não queria aquela comparação. A graça é um dom, não é um troféu. Nós devemos cultivar uma comunidade, irmãos, que celebra cada reconciliação, que celebra quando o pecador se arrepende, porque há alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não se acham necessitados de arrependimento, que não julga pelos critérios humanos, mas que julga pelo coração de Deus. Nós precisamos examinar o nosso coração para ver se nós estamos dentro da casa, mas longe da alegria do Senhor. Nós devemos confessar quando o nosso senso de merecimento sufoca a nossa capacidade de perdoar. O senso dele, ele merece, isto
Isso nublou, isso sufocou a capacidade dele de perdoar o seu irmão. Nós somos chamados a sair do campo e entrar na festa, mesmo que ela não seja em nossa homenagem. Nós precisamos reconhecer que a nossa justiça própria pode ser mais sutil do que a rebeldia do pródigo. No final das contas, o pródigo termina dentro de casa, com roupa nova, com anel no dedo, com sandálias nos pés, participando da música. E aquele homem religioso está ali representando aquela geração de fariseus, de religiosos que não se alegravam por ver os serem precedidos no reino dos céus por pecadores. Devemos aprender a graça com o Pai e sair ao encontro e convidar e insistir e amar, que nós sejamos filhos do nosso Pai Celestial, que chama homens e mulheres pecadores para a festa da graça. Que chama. A graça, disse alguém, é uma festa a qual muitos foram convidados, mas só entram os que admitem que não mereciam estar lá. É isto. A igreja é isto. É uma festa para aqueles que admitem que não mereciam estar lá. Isto é graça. Sabe, tem uma frase no Evangelho, eu preciso avançar para a parte final da minha palavra. Tem uma frase no Evangelho em que se diz que a quem muito se perdoa, muito ama. É uma síntese lá de Lucas 7:47. Deixa eu contar para você de onde essa frase vem. Jesus Cristo foi à casa de um fariseu chamado Simão. Simão preparou uma ceia para Jesus, mas ele é um hóspede com alguns problemas, porque ele não está trazendo Jesus para a casa dele por uma hospitalidade amorosa. Aquilo ali é mais ou menos um cenário, uma grande armadilha. Jesus está na casa de Simão e, de repente, vem uma mulher pecadora, de fato, com um passado não recomendado, e ela vem e começa a ungir os pés de Jesus, a enxugar com os seus cabelos. A cena é pública, o cheiro do perfume enche aquela casa, e aí Simão pensa, ele não fala, ele pensa, se este fosse profeta, saberia que esta, que ele unge os pés, é pecadora. Ele pensou, mas o Senhor Jesus conhece os pensamentos, e ele disse, Simão, e aí Jesus contou uma parábola sobre dois devedores. Um devia muito e outro devia menos. E o Senhor perdoou aquele que devia muito. E aí Jesus pergunta a Simão, a quem que você acha que amará mais? E aí é que vem essa expressão. Quando aquela mulher, conhecida como pecadora,
unge seus pés com perfume e lágrimas. Simão critica em silêncio. Jesus conta aquela parábola dos 2 devedores e aplica a lição com as seguintes palavras: por isso te digo, os seus pecados lhe são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Isso é extraordinário. O ensino central é que o perdão recebido desperta amor profundo. Que quem reconhece a grandeza de sua dívida diante de Deus e a imensidão do perdão recebido, responde com gratidão e entrega e amor maiores. E esta frase tem sido usada para lembrar que o amor genuíno por Cristo flui da consciência do perdão e da graça recebida, em contraste com a frieza de quem não se vê como necessitado de misericórdia. E assim também o Pai, Ele sabe que há méritos e falhas, mas Ele está procurando corações quebrantados, corações que venham a Ele em arrependimento. O Senhor não está procurando currículos impecáveis. Ele está buscando pecadores ao arrependimento. E a parábola termina com o irmão mais velho fora da festa. Não porque foi expulso, mas porque não aceitou o modo como o Pai ama. E nós entraremos na casa da graça ou nós ficaremos fora com o nosso senso de justiça própria? Eu queria oferecer um pequeno destaque para Jesus Cristo. Jesus Cristo é o verdadeiro Filho. Ele não se ressentiu da festa dada a outros, ele não só entrou na casa, ele saiu dela para buscar pródigos, ele vem a esse mundo para buscar irmãos endurecidos, ele foi o irmão mais velho, mas que não se irritou com o pecador restaurado, mas ele entrega a própria vida para restaurar. Cristo é essa resposta. Ele nos convida a deixar esse mundo de comparações, de friezas e de cálculos, a nos achegarmos com humildade e alegria do Pai. Esta alegria em Cristo. Talvez você chegue aqui nesta noite e você está no lugar do pródigo. E precisa voltar. Volte. E haverá festa. Porque Ele é um Pai amoroso. Ele é um Pai bom. Ele é um Pai que se deleita no perdão. Volte. Ele não está pedindo que você faça aí a narrativa do seu currículo. Ele está pedindo que você venha com o coração quebrantado e contrito e dizendo, Pai, eu não sou digno de ser chamado teu filho, mas Ele vai te tratar como um filho. Deus maravilhoso. Se você está aqui hoje, no lugar do pródigo, precisa voltar. Volte. Mas talvez você esteja no lugar do irmão mais velho. Você esteja aí na posição contrária. Como quem tem um currículo.
E é capaz de dizer: pai, trabalhei todos esses anos, fiz tudo isto. Mas você precisa entrar para o contexto da graça, para o cenário da graça, para o lugar da festa, em que Deus celebra com pecadores que se arrependem. E o convite é o mesmo. A você, irmão mais velho, venha. A festa não é um prêmio, é um milagre da graça. A quem muito se perdoa, muito ama. Eu queria chamar você a experimentar esse perdão de Deus, esse perdão maravilhoso, e transbordar em amor pelo Pai. Ele transbordar em um regozijo pleno, por ser parte da família de um Deus bondoso como o nosso. Venha com fé, venha confessando seus pecados, venha crendo, e Ele dirá: vamos celebrar uma festa, gente, porque esse que estava morto reviveu, estava perdido e foi achado. Esse Deus é Deus gracioso e bom. Essa é a esperança para todos nós, pecadores, como o mais novo, cujo sentido da vida foi uma tragédia. Um judeu apacentando porcos. Que coisa terrível, inconciliável. É uma cena incontornável. Ou para você, que tem sido um religioso, mas que precisa igualmente do perdão dos seus pecados, que precisa servir a Deus com outra perspectiva, não com base em que Ele seja o seu patrão, mas que Ele seja o seu Pai, um Pai amoroso, e que você pode chamar aquele a quem Deus perdoa, meu irmão, minha irmã. Que Deus te abençoe. Vamos falar com o Senhor? Vamos falar com Ele nessa hora. Vamos pedir graça para vivermos isto. Senhor nosso Deus, Tu és o Pai que vê de longe. Ilustrado aqui nessa parábola desse pai que corre ao encontro, que acolhe o perdido com esse amor incondicional. Esse pai que sai da festa para buscar esse filho que não entendeu a graça. Nós confessamos que muitas vezes somos como o irmão mais velho, justo por fora, frios por dentro. Cumprimos o dever, mas esquecemos da alegria. Servimos por hábito, mas sem comunhão. Dá-nos, Senhor, o coração do Pai. Ensina-nos a celebrar quando outros são restaurados. Liberta-nos do orgulho disfarçado de fidelidade. Conduze-nos à festa que o Teu Filho preparou com o Seu sangue. Que, ao olharmos para a cruz, vejamos a verdadeira justiça e a verdadeira graça, e que sejamos achados dentro da casa, com o coração cheio de alegria,
que esta igreja, que hoje celebra 20 anos, seja uma igreja de irmãos e irmãs, com os seus passados diferentes, mas todos eles celebrando a graça abundante de um Deus maravilhoso em Cristo Jesus. Em nome de Jesus, o irmão que nos buscou, é que nós oramos. Amém. Deus os abençoe. Se você gostou desse conteúdo, deixe o seu like, compartilhe o vídeo e ative as notificações para sempre ser informado sobre novos vídeos do nosso canal.